Olá, queridas famílias, espero que estejam todos muito bem. É com a intenção de apresentar a vocês o trabalho que foi desenvolvido com os estudantes da turma 7B nesse primeiro semestre, que nós estruturamos uma apresentação contendo o resumo do que foi estudado e produzido dentro de cada área do conhecimento. Essa apresentação foi uma das atrações no dia da estreia do filme, e agora será novamente disponibilizada a todos vocês, para que possam acompanhar ainda mais de perto o que fazemos por aqui. A pergunta geradora para o desenvolvimento desse projeto foi como na história o rock chegou à glória. E assim como todo projeto culmina em um produto final, no nosso não é diferente. Os alunos do Fundamental 2 produzem um curta-metragem sintetizando o que aprenderam sobre o tema de estudo. Esse processo a gente vai conhecer em seguida. No entanto, essa apresentação é apenas um resumo do que rolou por aqui. Para quem quiser ter mais detalhes, basta acessar o link que fica na descrição do grupo das famílias da turma 7 lá no WhatsApp. Lá vocês irão encontrar uma série de passos com documentos muito importantes que dão mais detalhes sobre a organização e o planejamento interno. Como muitos de vocês já sabem, são nossos estudantes que escolhem possíveis temas para estudar junto com os conteúdos obrigatórios que aparecem no currículo paulista para a faixa etária deles. Entre os temas escolhidos, o diretor de cinema e a equipe de educadores multidisciplinar optou por conduzir os estudos desse semestre na turma 7B através da ótica do que se conhece sobre a história do rock. E para que essa condução seja exitosa, culminando na produção do curta-metragem, nossos projetos são divididos em 4 etapas. As 2 primeiras acontecem no primeiro bimestre do ano letivo. A etapa descobrir é um momento de levantamento dos conteúdos, onde buscamos referências e informações sobre o tema, sempre cuidando para que nossas abordagens aconteçam relacionadas ao conteúdo proposto pelo currículo paulista. Na segunda etapa, a etapa definir, é o momento onde condensamos todos esses aprendizados em ideias para construir e dar vida ao nosso filme, e dessa forma pensarmos juntos no que precisará ser construído e estudado para alcançar esse fim. Dessa forma, nossos estudantes se tornam protagonistas e ganham voz dentro do seu próprio processo pedagógico. No segundo bimestre, trabalhamos nas 2 últimas etapas do projeto, as etapas de desenvolver e entregar. Agora, com as definições concluídas, chega o momento de pôr a mão na massa e trabalhar no que precisa ser feito para que o filme aconteça. Então essa etapa costuma ser um pouco mais longa e mais dinâmica. Este é o momento em que construímos não só os objetos cênicos e figurinos ou o que mais for necessário, mas também é quando gravamos as cenas do curta produzidos pela turma. E por fim, a etapa entregar encerra o ciclo com a conclusão e apresentação do que foi produzido ao longo de todo o processo. Então vamos começar a partir das 2 primeiras etapas de estudo desse semestre. Nas aulas de língua portuguesa, os alunos compreenderam um pouco sobre a história do rock através do estudo das letras de música e leituras de textos do campo jornalístico, reportagem e artigo de opinião, estudando figuras de linguagem, mecanismo de intertextualidade e de impessoalização da linguagem. A partir desses textos, eles puderam estudar sobre os recursos gramaticais e discursivos, falando sobre a impessoalização da linguagem, vozes verbais, organizadores textuais e coesivos, termos constitutivos da oração e sintaxe das orações coordenadas e subordinadas. Eles também refletiram sobre qual sua banda preferida, de acordo com o gênero musical do projeto, ou seja, o rock, e aí produziram textos de artigos segundo padrões jornalísticos, trazendo seus gostos pessoais para exercitar essa habilidade de escrita que vinha sendo trabalhada então nas aulas de português. Em inglês, os alunos estudaram um pouco sobre as diferentes bandas de rock ao longo do tempo, e aí fizeram descobertas de fatos interessantes através dos gêneros textuais digitais, artigos de blog e post no Instagram, aprendendo sobre prefixo, sufixo, quantificadores, conectores e tempo verbal no futuro. Eles também estudaram algumas sinopses de livros relacionados ao tema do projeto, observando como se constrói essa escrita, para que no próximo momento eles pudessem, de fato, escrever a sinopse do próprio filme. Nas aulas de matemática, o professor trabalhou sobre a construção dos compassos e contratempos no rock, estudando os conjuntos numéricos e entendendo a pertinência dos números e suas especificidades. Também puderam estudar sobre retas numéricas e outros conteúdos a partir de jogos digitais matemáticos, trazendo uma forma lúdica e divertida de aprender. E aí, a partir das definições para a construção da guitarra elétrica, que era um subproduto importante que trouxemos para trabalhar junto e construir com a turma, os alunos estudaram sobre polinômios e ângulos formados por retas concorrentes, para pensar também em qual definição de modelo seria melhor para a construção aqui na escola, de forma artesanal. Dessa forma, eles puderam medir, pegar ideias com os instrumentos que a gente já tem aqui na escola e pesquisar outros modelos também de guitarra, para que pudessem votar e escolher qual seria melhor, né, para produzirmos nas etapas seguintes. Além disso, o professor fez a revisão com os alunos dos conteúdos anteriores e a preparação para a OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas,
que foi uma novidade trazida esse semestre para que os alunos pudessem experimentar como é uma prova, estilo concurso, vestibular, já que esse momento está se aproximando e é bastante importante para a vida deles. Então, trouxemos essa oportunidade para que eles pudessem vivenciar e trabalhar também questões socioemocionais. Nas aulas de ciências, a professora trabalhou a energia do rock, tipos de radiação e suas aplicações, e aí trouxe os conteúdos sobre a energia elétrica, mecânica, sonora e luminosa, além de abordar os comprimentos de onda e suas variadas frequências. Então, ela trouxe uma série de experimentos. Esse experimento que está sendo mostrado aqui é para entender a diferença de sons agudos e graves, a intensidade, e falar um pouco sobre esses conceitos, né, com relação à frequência também. E aí fizemos alguns experimentos práticos para que pudesse ficar um pouco mais visível. Então, trabalhando essa questão da energia luminosa, os comprimentos de ondas e suas variadas frequências, a professora conduziu uma atividade utilizando um CD e luzes de diferentes cores, tanto brancas quanto coloridas, para que os alunos pudessem observar a diferença de reflexão dos comprimentos de onda e a cor resultante desse processo. Aproveitando o slogan sexo, drogas e rock and roll, também foi trazido esse conhecimento sobre os processos reprodutivos e a sexualidade, substâncias psicoativas, o abuso de drogas e fatores e prevenção para o vício dessas substâncias. Então, puderam entrar em contato um pouco mais sobre a questão da educação sexual a nível científico, entendendo como funciona o sistema reprodutor e quais os cuidados necessários para isso, também a questão do consumo de drogas e vício. Então, fatores bastante relevantes para essa faixa etária em descoberta, né? Já buscando também prevenir possíveis problemas causados aí no futuro. E nas aulas de geografia, o professor trabalhou sobre a questão da migração dos povos negros para os Estados Unidos, trazendo conhecimento aos alunos sobre o fato dessa população ser responsável por trazer as referências culturais que despontaram no rock, através do spiritual, que eram cantigas de trabalho do povo escravizado no contexto estadunidense. E depois desse momento inicial, trazendo a importância sobre a migração do povo negro para os Estados Unidos, na história do rock, o professor continuou trabalhando a questão dos destinos migratórios, sobre a geografia urbana e o quanto a cidade favoreceu o intercâmbio cultural, culminando em um processo de globalização do rock, no momento em que o rock se difunde para o mundo inteiro. A partir do reconhecimento desses fatos históricos e geográficos iniciais e do que se seguiu, os alunos criaram então uma linha do tempo contando sobre como foi que se desenvolveu o rock a nível mundial. De forma semelhante, nas aulas de história, o professor trabalhou sobre a reflexão com relação ao caráter revolucionário do rock, trazendo conhecimento sobre como as músicas estimulavam pessoas a lutar por seus ideais, desde a fuga dos escravos até a organização de movimentos contra governos autoritários. Além disso, traçando um paralelo, a turma pôde conhecer o caráter revolucionário do iluminismo, através da sua influência sobre o mundo ocidental ao longo dos séculos XVIII e XIX, resultando em mudanças políticas e econômicas em diversos países, inclusive na independência do continente americano. Nas aulas de artes, a turma construiu mood boards, explorando uma vasta gama de imagens e referências culturais sobre a história do rock. E a partir da reflexão sobre o que o rock transmite a você, cada aluno pôde criar símbolos visuais pensando nesse sentimento, sensação que o rock proporciona na vida deles. Assim que os símbolos visuais estavam prontos, então a professora conduziu uma atividade utilizando técnicas de spray sobre tecido, onde eles puderam desenhar esses símbolos em camisetas, customizando e aproveitando para pôr em prática algo que tinha sido elaborado por eles no papel. E aí, aproveitando o momento, então, se permitiram expandir para a arte urbana, usando os sprays para a expressão da sua arte nos muros do terraço da escola, um ambiente que é propício para isso, para a expressão artística dos nossos estudantes, individual e coletivamente. E não parou por aí. Depois que os símbolos criados pelos alunos foram para as camisetas e para os muros do terraço, eles também digitalizaram para que pudessem utilizar na construção dos cartazes e outras artes importantes para o filme que seria desenvolvido na etapa seguinte. Nas aulas de dança, a professora trouxe a reflexão sobre as diferentes movimentações do rock, desde as suas origens até as manifestações mais contemporâneas. Então, eles estudaram movimentos de protesto, movimentos que eram feitos ao longo do tempo, como foi sendo modificado para a expressão dentro do gênero rock and roll. E aí puderam trabalhar sobre a espacialidade e tridimensionalidade, utilizando esses movimentos
que estavam sendo investigados por eles ao longo da história do rock. Nas aulas de jogos e brincadeiras, o professor falou sobre os cuidados com o corpo e a importância do bem-estar em meio às transformações culturais e sociais que marcaram a trajetória do rock. Como o corpo foi usado como uma ferramenta e a importância de cuidar bem para que de fato sempre possa ser utilizado para o que se deseja expressar. E fizeram isso através de atividades de sociabilização, movimentos corporais, jogos cooperativos, trabalhando também no desenvolvimento físico dos nossos estudantes, nessa fase que é muito importante, de muitas mudanças. Nas aulas de música, o professor trouxe a pergunta o que é rock, então todo mundo pôde trazer o que conhecia, o que entendia por rock inicialmente. E aí eles fizeram algumas atividades de experimentação com conceitos de ritmo e harmonia musical, experimentaram alguns instrumentos diferentes, foram definindo movimentos e batidas do rock também, e fizeram alguns jogos musicais de apreciação e análise. Nas aulas de cinema, a turma assistiu alguns filmes com relação à história do rock. Então, eles assistiram o filme do Elvis, a School of Rock e Grease. Na sequência, eles tinham então que escrever resenhas críticas sobre os filmes assistidos, tanto para trabalhar a questão da escrita como a concretização ou sintetização das ideias que tinham sido absorvidas ao longo desse processo. Dessa forma, nós finalizamos o primeiro bimestre e chegamos nas etapas de desenvolver e entregar. E com isso, nas aulas de LPB e cinema, os alunos escreveram o roteiro do filme, trabalhando os conhecimentos sobre constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos e também na produção em grupo com as ferramentas de escrita colaborativa. E a partir disso, eles improvisaram algumas cenas, ensaiaram as que já estavam escritas, construindo intenções e ações para o roteiro, memorizaram falas, analisando os sentidos decorrentes da interação entre elementos verbais, sonoros e corporais, que funcionam como modificadores, trabalhando a questão dos adjetivos e advérbios. E como atividade permanente, os alunos tiveram um estudo gramatical e elaboração de redações sobre temas atuais, trabalhando não só sobre o seu conhecimento a respeito da gramática e da escrita, mas também mantendo a interação com o que vem acontecendo nos dias atuais. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês sobre como foi o processo do desenvolvimento desse subproduto tão importante e tão empolgante para todos nós, que foi a guitarra elétrica, desenvolvida de forma interdisciplinar com o apoio, suporte, dedicação de muitos profissionais aqui da escola e dos próprios alunos para que de fato pudesse acontecer. E para começar, nas aulas de geografia, os alunos escolheram o modelo da guitarra, estudando representações cartográficas, gráficos e demais formas de compreensão, para que pudessem executar o projeto de construção da guitarra. Também traçaram um paralelo com as características emblemáticas desse instrumento na história e geografia revolucionária. Então eles bateram um martelo no modelo, algo que já tinha sido começado, nas aulas de matemática anteriormente, e aí buscaram entender sobre como esse modelo foi importante ao longo da história do rock e como um instrumento de revolução. Os alunos também criaram cartazes de revisão e divulgação contando sobre como confeccionaram ou como confeccionariam a guitarra nos próximos momentos, ilustrando também os caminhos investigativos dentro da matéria de geografia sobre a relação entre essa disciplina e o rock e como que a gente pode entender e observar a questão da guitarra como sendo um objeto emblemático de revolta dentro da história desse gênero musical. Em matemática, os alunos utilizaram os conteúdos que vinham sendo estudados para fazer as medidas então na madeira, de uma forma que pudesse se tornar real, o modelo da guitarra e os locais para inserir captadores e outras estruturas importantes. E aí, depois de definidas as medidas, os próprios estudantes então fizeram os recortes necessários nesse primeiro momento. E alguns recortes precisamos recorrer a um marceneiro que ajudou a gente, porque aqui não tínhamos as ferramentas adequadas, mas as medidas dos alunos estavam corretas, foi possível que a gente pudesse fazer esses recortes a partir do que eles tinham delimitado usando esses conteúdos, já trabalhados nas aulas de matemática ao longo do semestre. Em ciências, então, foi o momento da gente pensar na dinâmica da energia envolvida na criação do som, e os estudantes criaram esses modelos, com uma corda de guitarra para entender, e também se daria certo já conectando ao captador para ver se realmente funcionaria. Como funciona? Nesse momento de testes, eles puderam falar um pouco sobre a conversão da energia elétrica nos instrumentos e a propagação das ondas sonoras no ambiente, os princípios acústicos por trás do timbre e da amplitude, conceitos de frequência e comprimentos de onda que moldam a qualidade sonora, então puderam investigar, à luz do conhecimento, todos esses temas,
à luz da experiência também, puderam ver isso da forma prática. Eles mesmos montaram o experimento e colocaram para funcionar de fato. Todos os alunos ficaram muito envolvidos nessa construção, porque a gente se sentiria, né, se é possível, dar prosseguimento, assim, fazer acontecer de fato a guitarra a partir desse teste inicial. E aí a gente viu que seria possível, e aqui eu vou mostrar para vocês o primeiro momento em que a gente conseguiu tirar um som próximo, né, o que a guitarra faz com esses testes iniciais. E aí a galera toda ficou muito feliz, né? E a gente conseguiu prosseguir aí com o nosso trabalho de produção. Nas aulas de arte foi o momento da gente pensar um pouco sobre o design da guitarra, como aconteceria, já tínhamos as medidas, já víamos que funcionaria, né, com relação aos captadores e toda essa parte elétrica da guitarra. Então a gente desenhou um modelo específico e pintamos, fizemos esse acabamento artístico, né? Esse foi o momento também que a gente colou o braço da guitarra, toda essa parte bem detalhada, assim, que eles puderam conhecer do funcionamento e confecção, né, de um instrumento musical. Aí os alunos fizeram os últimos ajustes, colocaram tarraxas, cordas, prenderam captador, ponte, fizeram afinação junto com o professor de música. E aí a gente tem aqui o vídeo do primeiro momento em que a guitarra foi tocada pelo querido aluno Mel. Eu vou deixar aqui vocês perceberem também a expressão de alegria, né? A expressão de orgulho, assim, de fazer parte disso, né? Com certeza foi uma experiência muito gratificante, enriquecedora na vida dos nossos queridos alunos da turma 7B. E acabou que a guitarra se tornou assim um xodó para todo mundo quis tocar, quis fazer foto, foi realmente um momento muito feliz para todos nós. E nas aulas de história, além do estudo da Revolução Industrial, independência da América, independência do Brasil, abolição da escravidão, todos à luz da importância da música e da guitarra como símbolo de revolução, o professor também trabalhou sobre técnicas para venda da guitarra, que era a nossa ideia inicial. A ideia era vender a guitarra num leilão no dia da apresentação do filme, ideia que ficou para trás depois, quando os alunos ficaram apegados e viram a guitarra pronta. De qualquer forma, a gente trabalhou sobre o valor agregado, né, de um instrumento feito de forma artesanal e a diferença de valor que se dá também para algo feito de forma industrial e de outras maneiras, né? Então aqui o professor trouxe esse esclarecimento, essas técnicas, e nós temos aqui um aluno tentando convencê-lo de comprar, né, uma caneta, utilizando essas técnicas que haviam sido ensinadas pelo professor. Dando sequência, então, às produções, nas aulas de música, os alunos produziram a trilha sonora, e aí fizeram tanto a construção, né, com os instrumentos musicais, a composição, quanto a mixagem e a organização geral para que pudesse entrar no filme. Nas aulas de inglês, a professora trouxe alguns cartazes do filme Ray para que eles pudessem analisar e trabalhar na reconstrução do texto utilizando recursos verbais e não verbais, para que na sequência eles construíssem a propaganda do próprio filme utilizando essa forma de persuasão. E aí os alunos construíram a sinopse do próprio filme, avaliando a escrita e pensando nos recursos verbais e não verbais para a persuasão, assim como já haviam feito anteriormente, buscando utilizar tópicos gramaticais estudados como futuro e conectores, ampliando também o vocabulário da turma, construindo o cartaz como um todo. Então eles desenvolveram aqui a ideia que já tinha sido elaborada nas etapas anteriores, agora então colocaram em prática. E também nas aulas de artes eles construíram então os figurinos que entrariam nesse grande momento da gravação do filme. Nesse processo de construção eles desenvolveram também habilidades manuais com a costura, aprenderam como manusear a máquina de costura e algumas técnicas para a construção de figurinos. Nas aulas de dança a turma utilizou então a dança como uma forma de conduzir os movimentos, explorando criatividade e individualidade para interpretar
e adaptar os passos de acordo com a própria sensibilidade artística, né? Eles fizeram todos esses exercícios como formas de preparação corporal para a câmera, preparando o elenco para o grande dia da gravação. E aí chegou o grande dia, o dia da gravação do filme. Eu vou mostrar aqui para vocês o making of das cenas. Tivemos a preparação do elenco, então os alunos se ajudaram nesse processo de caracterização, de maquiagem, de construção da personagem e composição do figurino. Esse é um momento de bastante concentração, onde os alunos precisam estar bem presentes, vivendo esse momento, né, de forma completa, por inteiro. Então, além de um momento divertido e alegre, né, de finalização, é também um momento de muito trabalho socioemocional. Eles precisam estar, né, dando suporte uns aos outros, porque algumas questões como vergonha, né, o medo da exposição vem à tona, e é um momento que a gente consegue trabalhar com eles também nessas habilidades socioemocionais. E agora mais inteirados de como foi esse semestre, de como foi a linha de condução acerca desse tema, né, história do rock, as produções, as ideias que surgiram, né, o desenvolvimento, vocês poderão assistir ao filme de uma forma mais inteirada, mais integrada e valorizando ainda mais, né, esse processo de construção dos nossos jovens. Antes de acabar essa apresentação, eu vou dar um último recado no próximo slide, e aí convido a vocês a assistirem, então, na sequência já o filme, agora mais por dentro, né? Antes de encerrar essa apresentação, vou deixar aqui algumas novidades para o segundo semestre de 2024. A primeira delas é que agora a TEIA tem uma parceria com o site de jogos matemáticos chamado de Matific, uma plataforma onde os estudantes vão poder reforçar suas bases dentro da matemática e desenvolver os conteúdos que estão vindo a partir de agora e jogar de forma coletiva ou individualmente. Além disso, vamos passar a oferecer também eletivas de reforço em português e matemática para aquelas famílias que acharem necessário esse fortalecimento das bases, e vamos manter as aulas de redação semanalmente para que os alunos possam continuar desenvolvendo essa habilidade de escrita que é tão importante em várias etapas das suas vidas. Então é isso, desejo ótimas férias a todos e até breve.